Hoje tomou posse na Argentina o novo presidente, o Alberto Fernandes, que na verdade é pouco mais do que o fronte da Cristina Kirchner. Ele tá tomando agora a presidência do derrotado Macri, que vai embora logo esse desgraçado que só sabe imprimir dinheiro. E aí, muita gente tá perguntando o que esperar disso, o que esperar da Argentina agora, para onde que vai esse negócio, quais são as propostas do cara, como que raio isso aconteceu em primeiro lugar. Vamos conversar disso tudo, mas aproveitando que a gente não está na Argentina, alguns de vocês podem estar pensando em abrir uma empresa ano que vem. Aquela coisa começo de ano, pegar janeiro e fevereiro que é mais calminho e tal, vamos pensar nessas ideias, estruturar alguma coisa. Se você está pensando nisso, eu queria lembrar você que eu tenho uma empresa chamada Capitalize It, que é uma consultoria de negócio, é uma consultoria para empresas, para ajudar você a abrir uma empresa ou operar uma empresa e ganhar dinheiro com isso, porque capitalismo. Basicamente, eu preciso continuar explicando, certo? Eu quero ajudar pessoas, eu sei que vários de vocês querem ser empreendedores, eu sei que vários de vocês são empreendedores, por isso eu montei uma empresa para ajudar isso, e a gente tá montando toda uma série de conteúdos dentro do nosso Instagram para ensinar empreendedores, de maneira geral agora focando em abertura de empresa. A gente lida também com empresas que estão abertas, mas agora a gente escolheu pegar esse foco por causa da época do ano, é uma coisa boa assim pra gente conversar disso. Então se você quer ajuda nisso, se você quer saber mais, vai conferir lá o nosso Instagram, tá com bastante conteúdo agora, e a gente vai ter uma coisinha saindo no fim do ano também para ajudar a organizar isso. Mas isso porque você tá aqui no Brasil e não na Argentina. Se você estivesse na Argentina, você estaria fugindo. E aí eu adoraria ter uma empresa para te ajudar a fazer isso, mas não rola muito agora. A gente poderia até montar, quem sabe, mas tem tanta coisa rolando agora que, desculpa, eu vou ter que priorizar as coisas. Agora, voltando para a Argentina, o que dá para esperar da Argentina agora? Que ela seja Argentina, no fim das coisas, maluquice econômica, intervenção, controle de câmbio, controle de preço e calote. E isso, assim, não é nenhuma novidade, cara. Tem uma piada entre economistas que já é velha, que é, existem 4 tipos de economia. Em desenvolvimento, desenvolvidas, o Japão e a Argentina. Porque o Japão estagnou rico e a Argentina estagnou pobre. É incrível. Consistentemente, os caras calote. É um negócio, assim, olímpico. Então, assim, é muito importante entender que o Alberto Fernandes não é nada realmente de novo. Inclusive, cada vez mais eu tenho o entendimento de que as pessoas elegeram o Macri porque era, olha, a gente quer um cara que faz o Estado grandão funcionar. Ah, esse cara aí foi gestor. Bota o cara lá, meio com o argumento Dória, assim, sabe? Aí não funciona, a gente tira o cara, certo? Tanto que muita gente que tá no setor privado votou no Fernandes, o que não faz o menor sentido. Mas isso aí você vê, pera, mas é que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, elas não entendem as políticas, elas não entendem as consequências disso, elas não entendem muitas vezes economia básica, e aí cometem esses erros, porque isso está na cabeça das pessoas. O Fernandes é só mais uma iteração de a ideia genérica que está na cabeça, desde o peronismo, no mínimo, mas já tinha que ter um antecedente antes dele chegar para ele conseguir se eleger. Agora, o que o Fernandes vai fazer em específico? Bom, não dá pra saber muito bem. Teve uma matéria que saiu uns 2 ou 3 meses atrás, em que ele falou, tem um print aqui caso você duvide, ele falou que ele vai lançar o liberalismo progressista peronista. O que isso quer dizer? Eu não sei, cara. Uau! Agora, quando você analisa o que ele fala, quando você analisa o que as pessoas ao redor dele estão falando, a direção geral, o que eles vivem repetindo é crescimento. Vamos ter medidas de crescimento, vamos acabar com a austeridade do governo Macri, que não teve, mas enfim, vamos acabar com essa austeridade e colocar políticas de crescimento e desenvolvimento. Você fala, tá, mas vai ser estilo liberal, né, nesse liberalismo progressista peronista? Então vai ser políticas pro mercado ou vai ser tipo a nova matriz econômica da Dilma? Bom, a gente já consegue ver mais ou menos o que vai ser uma coisa muito mais perto de uma nova matriz econômica da Dilma. E o fato de que a Kirchner tá no governo já dá a dica. E já tem algumas coisas que eles já falaram, olha, vai acontecer alguma coisa nessa direção aqui. Eles ainda estão segurando as cartas fechadinhas, eles ainda estão quietos, mas direções já foram apontadas. Primeira, aumentar salários de funcionalismo público. E assim, isso vai ser um desastre porque de cada 3 funcionários na Argentina, 1 é funcionário público. Em algumas regiões da Argentina chega a ser 2 funça para cada pessoa no setor privado, o que significa, né, se tem 2 trabalhando no setor privado para cada funça, que cada 2 pessoas tem que pagar o salário inteiro de um funcionário público. Então, se você sobe os salários de funcionários públicos, você está aumentando o peso em cima das 2 pessoas que estão trabalhando e pagando imposto. Então,
da onde que vai... Como é que isso enriquece as pessoas? Porque se isso funcionasse, o Brasil seria um país extremamente rico. A Argentina seria um país extremamente rico. Todo país que tentou isso seria extremamente rico e não um poço de desastres. Então o que acontece é isso vai subir gastos estatais, isso vai subir o peso nos argentinos produtivos. Só que a Argentina está em déficit, as contas estão estouradas, por isso que o Macri continuava imprimindo dinheiro, um erro massivo, mas enfim. Por isso que ele continuava imprimindo dinheiro e tomando dívida. Só que como o Fernandes claramente não vai pagar a dívida, ninguém vai mais emprestar. Sobra a única alternativa, que é impressora. Ah, mas Rafael, impostos. Não. Só vai estourar a economia a mais e muita gente vai fugir ou só negar o negócio simplesmente, que é o que muita gente já faz. Então, no grosso da resposta vai estar impressora, inflação. Só que inflação faz com que você tenha que subir os salários dos funcionários públicos de novo, e daí você continua retroalimentando o seu problema. Fora isso, você tem um segundo problema, que é o chamado efeito Cantillon. Aí fica um pouco complicado, mas isso explica muita coisa. Eu adoraria que alguém fizesse todo um estudo, sabe, pega a escola austríaca, vamos lá, faz um estudo do efeito Cantillon e todas as crises de hiperinflação no Brasil, uma população desbancarizada, especialmente no interior, com problemas de educação e tudo mais, aí como isso destruiu a riqueza deles. O que é o efeito Cantillon? É a ideia de que quando você põe dinheiro na economia, ele não flui automaticamente para todos os pontos, ele demora um tempo. Então o que acontece? Quando você vai lá e coloca mais dinheiro, você expande a base monetária nos funcionários públicos, eles têm agora um maior poder de compra, porque eles têm novo dinheiro. Aí eles vão lá e compram alguma coisa no restaurante. Aí agora o dono do restaurante tem dinheiro. Aí ele vai lá e paga salários. Aí agora o barman, né, o cara, o garçom, o cozinheiro, enfim, vai lá e compra alguma coisa na padaria. Aí agora o padeiro tem dinheiro. Até isso chegar em outras pessoas, isso demora um tempo. Só que quando chega nessas outras pessoas, as coisas para ser compradas são o mesmo número que era antes. Só que agora pessoas que têm um poder mais aquisitivo maior do que elas tinham antes já compraram essas coisas, ou seja, tem menos coisas, então você recebe dinheiro, mas seu poder aquisitivo caiu porque tem menos coisas. E como esse dinheiro já perculou, tem menos coisas à disposição para venda, as pessoas compraram as outras. O número delas continua a mesma coisa, porque você aumentou a quantidade de dinheiro na economia, mas o número de coisas, não. Mas elas foram vendidas e não só tem menos produtos à venda, né? Mas como esse dinheiro já percolou para a economia, as pessoas já perceberam, bom, se eu cobrar 100 ou 150, alguém paga, então eu vou cobrar 150. Então o que acontece? Todo mundo já subiu os preços, todo mundo já está fazendo o ajuste de preço para a inflação. E aí quando o dinheiro chega lá no último cara, não tem tanta coisa para vender assim, que gente que tem mais dinheiro que não deveria ter já comprou essas coisas, e o preço está mais alto, ou seja, ele se ferra, ele paga a conta. Então você tem uma transferência de valor acontecendo entre o último recebedor e o primeiro. O primeiro recebedor desse dinheiro novo enriquece às custas do último recebedor. Na prática, o último cara tá pagando um imposto pro primeiro. Não é só o último pro primeiro, é os últimos para os primeiros. Você tem meio que uma curvinha rolando aí você pode discutir qual que é o formato dessa curva, enfim. O fato é, tem um efeito de transferência de renda, ou seja, quem está no setor privado será empobrecido para enriquecer as pessoas no setor público. O quanto isso aconteceu no Brasil? O quanto isso destruiu a economia do Brasil nas épocas de hiperinflação que a gente teve aqui? Vale um estudo, né, cara? Honestamente, eu não tenho tempo para escrever esse livro, mas alguém deveria. E aí tem a segunda ideia que o Fernandes pode colocar. Vamos subir o salário mínimo e as pensões. Vamos tentar contra-atacar isso, certo? Então, vai dar problema aqui. Então, a gente sobe o salário mínimo de todo mundo. E aí, o que acontece? A gente sobe pensões também, porque os aposentados... Mas, bom, pensões são pagas pelo Estado. Então, sobe os custos do Estado. Então, você tem um efeito Cantillon acontecendo entre pessoas produtivas e aposentados e funcionários públicos. Ah, não, mas daí a gente sobe o salário mínimo. Tá, mas isso vai desempregar quem não consegue produzir o salário mínimo, então algumas pessoas vão ficar desempregadas, elas perderem emprego, parabéns, tchau. E vai subir os custos para outras pessoas, o que só sobe o custo no setor privado. Então vai ser um massivo empobrecimento do setor privado via impostos e o efeito Cantillon e inflação para repassar dinheiro para o setor público. Só que como o setor público não produz nada, ele só toma e redistribui, o que acontece é que você está destruindo quem distribui dinheiro. Essa é a consequência. Isso, na verdade, é a história econômica do Brasil quase inteiro. É um negócio impressionante. Quando que isso acabou realmente? Plano Real. Quando chegou uma equipe econômica lá, obrigado Gustavo Franco e associados,
E falou, cara, vamos cortar gastos aqui, vamos parar com essa porcaria, fazer um monte de medidas pró-mercado para estimular crescimento aqui, de verdade, né, via liberdade, não que tinha virado capistão, mas vamos privatizar umas coisas aqui, vamos reduzir os gastos, vamos reduzir umas lambanças, e desliga esse janho dessa impressora, chega! E aí vem o pulo do gato, que o cara foi inteligente. Talvez ele já tenha sacado que isso vai acontecer, talvez ele tenha sacado que vai ter um choque e tudo mais, mas ele falou, vai ter essa dívida aí. Não vamos pagar a dívida até a Argentina voltar a crescer, ou seja, nunca. Isso é efetivamente um calote, mas na verdade mesmo é politicagem e passar uma imagem boa, porque mesmo que, boa dele, né, não da Argentina, porque mesmo que ele quisesse pagar a dívida, ele não tem dinheiro. Você já tem empresas fugindo, você tem capital fugindo, você tem produtividade caindo, tá tudo indo pro saco, e antes mesmo eles já não conseguiam pagar. O Macri tá entregando o governo, ele entregou, num déficit e num calote seletivo. Certas coisas já não estavam sendo pagas. Então, mesmo se ele quisesse pagar, ele não ia conseguir. Então, ele tá basicamente dizendo assim, nem queria mesmo. Não. Aí parece que ele fala, não tô pagando porque eu não quero. Porque eu tô protegendo os argentinos desses fundos abutres, desses caras que ficam explorando a gente. Porque se ele tentasse pagar e não conseguisse, ele paga de fraco. Assim, ele fica parecendo forte. Populismo, peronismo, kirchneriano, clássico aí. Você fala, Rafael, mas nada disso vai gerar crescimento, então por que ele fica falando de crescimento? Honestamente, eu também não sei. Eu não sei de onde ele vai tirar ideias para fazer alguma coisa. Vamos fazer obras públicas, né? Nova matriz econômica, vamos dar incentivos e tudo mais. Beleza, campeão, com que dinheiro? Porque você não tem dinheiro, ninguém vai te emprestar, e aí você vai ter que fazer o quê? Rodar a impressora, a inflação na Argentina já é 50%, você vai para quanto? Qual é o teto? Vamos virar Venezuela aqui? Outro caminho que ele pode seguir é falar assim, então vamos renacionalizar empresas, vamos trazer as empresas de volta pra gente, que foram privatizadas, que não sei o que foram vendidas, tal, tem um monte de coisa aqui, vamos colocar dentro do governo pra crescer de novo. Bom, cara, se isso desse certo, o Brasil ia ser o país mais rico do mundo, porque o que não falta aqui no Brasil é estatal. E também é uma coisa que a Argentina fez várias vezes. Não vai funcionar isso aí. Agora é difícil realmente ver como que ele faria alguma medida de crescimento aí sem trair toda a plataforma dele de intervencionismo e populismo e fazer medidas de livre mercado. Mas até seria engraçado. Assim, seria uma zoeira da história curiosa o Macri entrar com umas ideias assim um pouco mais liberais e capitular muito rapidamente para populismo, e daí um populista entrar e ir para algumas medidas meio livre mercado. Seria irônico. Eu acho que vai acontecer? Não. Mas pelo menos ia dar pra dar uma risada, né? Agora, o difícil é que, assim, seja lá qual for medida que o Fernandes tente colocar, ele vai ter que fazer isso em meio a fuga de capitais e fuga de cérebros da Argentina. Como que ele vai fazer isso a crescer? Eu não sei. Vamos ver o que o cara inventa, mas vai ser trágico de assistir. Isso leva a gente para duas lições. Primeiro, as coisas pioram lentamente. Muita gente fica olhando essas coisas assim de, mas para onde o país está indo? E vê, assim, os eventos de grande queda. Só que esses eventos de grande queda não saem do nada. Eles têm sinais por, no mínimo, meses, muitas vezes anos antes. A piora do Macri foi, quando você olha para trás, é muito mais fácil ver. Sim, eu não tô dizendo que eu sou nenhum gênio que previu isso aqui. Inclusive, no começo, eu fui trouxa e acreditei que o Macri ia fazer uma liberdade. Aprende, né, pelo menos. Mas o fato é que, assim, você consegue ver a queda do Macri nos últimos 2 anos e ver, bicho, não vai dar bom isso aqui. Só que as pessoas tendem a subestimar isso. As pessoas tendem a subestimar e falar, não. Vai ser isso aqui e deu. Não, mas isso aqui e... gente, eles não vão. Eles vão entender uma hora. E não é. Olha a Venezuela. O declínio da Venezuela foi ao longo de, bicho, quase 2 décadas. O Chávez foi eleito em 98. Então, 21 anos, ele só tirou as garrinhas 5 anos depois. Então, coisas demoram para chegar no fundo do poço, e a lição para você aí é, fique atento, preste atenção, não subestime as coisas. E a segunda lição é, como eu falei lá no começo do vídeo, isso não é o Fernandes ou uma onda que deu na Argentina. Isso é o senso comum. Um governo grande, é o peronismo. O peronismo é o senso comum. Assim como no Brasil, o getulismo é o senso comum. É a ideia de que tem que defender o legado de Getúlio Vargas. Se você for pegar os candidatos à presidência aí, com algumas exceções, todos eles são varguistas. Aí você tem um varguista um pouco mais liberal,
um varguista mais socialista, você tem um varguista verde, você tem um varguista... Mas é tudo varguista. Se você pegar os candidatos da Argentina, de basicamente qualquer eleição, você tem todos os tipos de peronista. Você tem o peronista de direita, você tem o peronista de esquerda, você tem o peronista bandido e o peronista burro. Mas é tudo peronista. Basicamente é isso que você tem. Porque esse é o senso comum. No fim das contas, isso reverte para ideias, e essas ideias são as que pessoas propagaram nessa sociedade. Por isso que é tão importante o trabalho de pessoas que propagam ideias, que não só fazem isso, mas também organizam instituições, organizações, grupos, que transformam essas ideias em ações. Já dizia Ayn Rand, quando a liberdade perde, ela perde sempre por WO, ela perde porque não tinha defesa, ela perde porque os defensores de liberdade ou foram embora ou foram incompetentes. Porque o socialismo, o intervencionismo, o fascismo, o comunismo não são ideias boas. Não são nem ideias inteligentes. Você consegue expor os erros deles muito facilmente. É só você ler qualquer 6 lições, economia em uma lição do Henry Hazlitt, que você já olha e fala... Nossa, bicho. É só você pegar, pô, a lei do Bastiat do século XIX, que ele já tava lá sentando a lenha. Mas cadê esse pessoal? Cadê esses caras? Cadê esses livros? Cadê essas ideias? Cadê essas organizações? Quando essas ideias burras de intervencionismo ganham, é porque quem defendeu liberdade não fez um bom trabalho. Dói falar isso para um pessoal? Dói falar isso para um pessoal. Mas desculpa, é verdade. E isso é a importância da gente fazer uma defesa de liberdade, isso é a importância da gente se organizar, isso é a importância da gente não esperar que as coisas mudem magicamente. E tem várias organizações que fazem isso. Eu tô tentando fazer isso aqui, eu devo ter a minha vida inteira e várias empresas que eu tô fundando para fazer isso. A gente tem várias outras organizações para fazerem isso. Agora, assim, se a gente não fizer nada, é nós aqui daqui a pouco virando na Argentina, é todos os outros países aí. E tem uma das organizações que é excelente em fazer esse trabalho, que é o Students for Liberty. O Students for Liberty está agora com as inscrições abertas, é o grupo de Students for Liberty, pela liberdade, né? Simples de entender qual que é a ideia. É um grupo estudantil, vai pessoas até 30 anos, salvo engano, eles estão em universidades, tem um monte de coisa para você fazer lá dentro, tem treinamento de liderança, tem as organizações, tem os grupos, tem os eventos que eles fazem, tem a LibertyCon no fim do ano, você tem a oportunidade de viajar, você tem a oportunidade de conhecer gente, você tem a oportunidade de entrar num tanque cheio de tubarão, de gente boa para você aprender e melhorar, para você estar mais perto de lideranças melhores do que a média medíocre que você vê por aí e se inspirar nisso, aprender a melhorar e defender a liberdade. Se eu for ver minha equipe, cara, a galera que trabalha comigo, quem não é do SFL de lá? 2, eu acho. O resto tudo tem passagem por lá. Eles estão com as inscrições abertas. Você quer não ser Argentina? Quer saber o que você pode fazer hoje? Vai lá e participa do Students for Liberty. Vai lá e participa de organizações assim. Não precisa só isso, tem várias outras também, eu vivo falando disso. Só não faz nada. Porque se você fizer nada, isso aqui e isso aqui é o nosso futuro. Isso aqui é a nota de 5 bilhões de dólares que foi impressa no Zimbábue quando eles tiveram uma puta crise de hiperinflação. Me deram isso aqui enviando o pessoal lá da Itália. Valeu. Isso aqui é o nosso futuro se a gente não fizer nada. Por esse vídeo é isso. Links na descrição de tudo que eu falei e de artigos sobre a Argentina vão estar lá. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.